Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre São Francisco Xavier. São Francisco Xavier ele é conhecido como padroeiro das missões, e o seu dia litúrgico é celebrado no dia 3 de dezembro. São Francisco Xavier ele veio de uma família nobre, e ele foi enviado para a França para estudar. Seus pais mandaram ele para estudar na França. E lá São Francisco Xavier, ele conheceu Inácio de Loyola, Santo Inácio. Eles chegaram a dividir quarto porque eles estudavam juntos. E eles decidiram fundar a ordem, pela graça do Espírito Santo de Deus, a ordem dos jesuítas. Eles eram jesuítas e eles fundaram essa ordem. Olha só como foi a importância desses dois santos, uma amizade que leva a Deus. Como é importante a gente ter perto de nós santos, pessoas boas. Eles dois chegaram ao céu juntos. Eles se santificaram juntos porque eles eram amigos. Quando a gente tem uma amizade que leva a Deus, é isso que acontece. A gente vai se santificando junto. Um vai levantando o outro. Um não permite que o outro caia, porque está ali para ajudar. E é essa a importância de ter alguém assim próximo da gente. E assim era a amizade deles dois. Eles juntos fundaram essa ordem, conseguiram ficar de pé e juntos chegaram até o céu. E como São Francisco Xavier ele era um missionário, ele foi enviado a outros países. O primeiro país que ele foi evangelizar foi na Índia. E lá ele conseguiu converter todo aquele povo para onde ele foi enviado. Ele conseguiu converter aquele povo através das suas pregações, do seu jeito de ser, da sua forma de evangelizar. Outra missão muito conhecida de São Francisco Xavier foi no Japão. Só que aí teve um problema. Ele não tinha a facilidade de falar a língua japonesa. Ele não conhecia a língua japonesa. E ele foi enviado para lá. Só que foi dito para ele que ele não ia evangelizar logo, que ele não ia pregar logo. Eu achei muito interessante isso. Porque o missionário, quando parte para a missão, ele já sabe o que vai fazer, ele quer logo evangelizar. São Francisco Xavier, ele teve essa paciência. Disseram a ele, tu não vai pregar agora, tu vai primeiro aprender a língua deles. E ele passou 2 anos no Japão, convivendo com aquelas pessoas. No silêncio dele ali, aprendeu a falar a língua deles. E quando ele aprendeu a falar a língua deles, foi aí que São Francisco Xavier conseguiu pregar para aquele povo, conseguiu converter muito aquele povo e até mesmo levar a ordem dos jesuítas para lá. Outra coisa também muito interessante para ele eram os dons que ele tinha. Ele tinha a capacidade de conhecer os fatos, as coisas que aconteciam sem estar naquele local. Isso é dom de Deus, é Deus que dá essas graças. Outra coisa também muito interessante é que São Francisco Xavier ele estava numa embarcação. E as ondas estavam agitadas naquele mar, estava tendo uma tempestade. E São Francisco Xavier ele estava muito na dele, ele estava deitado ali. E as pessoas estavam muito agitadas, com medo do barco afundar. São Francisco Xavier ele se levantou. Ele tinha ganhado já um crucifixo de Santo Inácio de Loyola, por conta da sua amizade. E São Francisco Xavier ele pulou no mar, ele nadou. E quando aquele homem entrou com o crucifixo na água, de repente, tudo acalmou. A tempestade acalmou, as ondas se acalmaram, tudo voltou ao normal. E São Francisco Xavier ele volta para o barco. E quando aqueles homens conseguem chegar a uma ilha, conseguem chegar à terra firme, uma coisa muito surpreendente aparece, porque São Francisco Xavier ele não havia voltado com a sua cruz. Ele entrou no mar com a sua cruz, mas ele voltou sem. Ele deixou a cruz dentro da água. E na beira da praia, um caranguejo apareceu com a cruz de São Francisco Xavier, a cruz que Santo Inácio de Loyola havia dado a ele. E as pessoas ficaram muito surpresas com aquilo, e foi só o caranguejo deixar o crucifixo dele na praia que o caranguejozinho voltou para o mar. É as obras de Deus. Deus age de formas surpreendentes na vida dos santos para nos ajudar a buscar mais ainda a santidade. Amém.